Organização das Nações Unidas garante apoio técnico à Guiné-Bissau no processo eleitoral. Médico veterinário alertou sobre o perigo da doença da raiva. São, entre outras notícias, para acompanhar aqui no Telejornal. Muito boa noite. A Organização das Nações Unidas garantiu apoio técnico à Guiné-Bissau no processo eleitoral marcado para o mês de dezembro do ano em curso. Menos de 3 meses para as eleições legislativas de 2022, o Sistema das Nações Unidas garante apoio técnico ao governo da Guiné-Bissau. A garantia foi dada pelo encarregado de negócios após o encontro com o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian. O primeiro-ministro pediu uma avaliação das Nações Unidas sobre o processo eleitoral e agora temos o relatório. Então eu entreguei o relatório ao primeiro-ministro e daí trocamos ideias sobre como o sistema das Nações Unidas podia acompanhar o processo eleitoral. Bom, de uma maneira geral, acompanhamos esse processo tecnicamente. Então, nós vamos, com o governo, mobilizar os parceiros e daí, com o plano do governo, podemos aí saber quais são as contribuições dos parceiros. O sistema vai dar apoio técnico para que haja eleições, digamos, transparentes. Sim. O diplomata diz que a sua organização está a acompanhar atentamente os preparativos, como de sempre, e alerta aos políticos que vamos para um processo democrático e quem ordena é o povo. Uma eleição é uma atividade de soberania, não é? Então precisa do diálogo, de trocas de ideias, de tudo, partidos que são concernantes neste processo. Então nós, se há uma sugestão a dar, é para encorajar este diálogo, para que hajamos uma eleição na condição de paz. De lembrar que os guineenses serão chamados para as urnas no próximo mês de dezembro do ano em curso, se tudo correr como previsto. O primeiro-ministro alertou hoje que o desenvolvimento da Guiné-Bissau é uma tarefa de todos, não só do presidente da República e dos ministros. Após a entrega de 2 viaturas aos funcionários da primatura, o primeiro-ministro manifestou o seu engajamento na melhoria de condições de trabalho dos técnicos. Contudo, alerta que o desenvolvimento da Guiné-Bissau é uma tarefa de todos os guineenses, não apenas do Presidente da República e dos ministros. Nuno Gomes Nabian reconhece que o país tem vindo a enfrentar enormes dificuldades em diferentes setores, mas o atual governo está a imprimir dinâmicas no sentido de suprir as dificuldades da população, apontando, por outro lado, os trabalhos de construção das estradas e reabilitação das infraestruturas em curso. Na ocasião, em nome dos beneficiários, Nima Baldé agradece o gesto do primeiro-ministro e apela que seja elaborado programa de capacitação dos quadros para que possam estar à altura de dar respostas aos novos desafios. As 2 viaturas com 19 lugares cada foram adquiridas com receitas internas do executivo guineense. Realizou-se hoje em Bissau um ateliê de validação do plano de gestão de pestes e pesticidas do projeto P2RS. A iniciativa insere-se na abordagem da resiliência nutricional nos estados. É o Programa de Resiliência Alimentar e Nutricional das Populações do Sahel e da África do Oeste, que abrange 10 países do Comitê Interestado de Luta contra a Seca na sub-região, financiado pelo Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento. É uma iniciativa conjunta do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento, SILS e os seus Estados-membros, para tomar medidas enérgicas de reforçar a resiliência das famílias rurais sahelianas e da África Ocidental. Uma iniciativa lançada em 2015 com duração de 5 anos. Visou ajudar a erradicar as causas estruturais de crises alimentares e nutricionais agudas e crônicas, ajudando as famílias vulneráveis a aumentar os seus rendimentos, aceder às infraestruturas básicas, serviços sociais e construir um patrimônio que fortaleça de forma sustentável os
os meios de subsistência. Pretende-se com este objetivo a erradicação da fome nos Estados-membros da CEDEAO e Sahel até 2025. Faz parte da concretização do objetivo Fome Zero até 2025 da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, e da Aliança Global para a Resiliência no Sahel, AGIR. Técnicos do Ministério da Agricultura reunidos para avaliação do relatório do Plano de Gestão de Pestes e Pesticidas do projeto P2RS. O seminário sobre educação promovido pelo Instituto de Tecnologias e Gestão de CTD-Bissau reuniu alunos e estudantes em torno da inovação e tecnologia. A educação na Guiné-Bissau continua a merecer a preocupação das entidades que intervêm neste setor. Neste âmbito, o Instituto de Tecnologias e Gestão de CTD-Bissau efetuou a capacitação dos alunos de diferentes liceus da capital sobre as vantagens do uso das tecnologias da informação e comunicação em processos e práticas pedagógicas. Hoje em dia a tecnologia é algo presente na vida das pessoas. Então, a educação é um aspecto importantíssimo para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Então, a educação não pode fazer, ou seja, não pode estar à parte. Tem toda a necessidade porque as novas tecnologias, com o avanço de evolução de tecnologias móveis, nomeadamente computadores portáteis, telemóveis e tablet, e com a ajuda de internet, facilita a flexibilidade no que diz respeito à interação de qualquer que seja indivíduo. O sistema educativo guineense deixa muito a desejar, segundo Dauda Kandé. A pandemia da Covid-19 mostrou que o cenário da educação nacional precisa ser mudado. O nosso foco, a questão formativa, é um diferencial que nós estamos tentando propor, porque existe uma grande lacuna, uma grande diferença entre o que é mercado de trabalho e o que é o mundo acadêmico. Então, nós queremos aproximar esse espaço. Por exemplo, veja bem, às vezes as empresas fazem anúncios, mas só que eles precisam das pessoas que tenham experiência. Mas quando é que a pessoa vai ter experiência se não for dada a oportunidade? É urgente introduzir mais dinâmica nas escolas, salientou Samuel Mango. Por isso, eu solicito ao Ministério da Educação, sobretudo ao Governo, de pensar agora num componente de implementar as novas tecnologias no currículo escolar. Tem que haver controle, porque não podemos ter pessoas formadas com aquela bagagem, digamos assim, com condições de dar respostas às situações. O seminário de capacitação, destinado aos alunos sobre a necessidade de uso das tecnologias da informação e comunicação no processo da gestão escolar na Guiné-Bissau, juntou dezenas de participantes. A Polícia Judiciária assinou um memorando de entendimento com Inovalab para assistência técnica em matéria de digitalização do sistema de ocorrência e tornar os inquéritos mais céleres possíveis. O acordo assinado vai permitir à Polícia Judiciária digitalizar o sistema de ocorrência, como também melhorar outros serviços inerentes. Como sabem, estamos face à necessidade de transformação digital. É basicamente um acordo para digitalização de plataformas dos sistemas de ocorrências na Polícia Judiciária e de serviços inerentes. Portanto, este acordo vai permitir à polícia nos próximos tempos proceder a um diagnóstico sobre necessidades de transformação digital do ponto de vista interno, no sentido de podermos trabalhar em sinergia com os nossos parceiros de cooperação e também, sobretudo, com foco na plataforma de ocorrência. O parceiro Inovalab dimensiona as valências até em termos de prevenção, com ferramentas que permitem cruzar os dados em segundos. É por isso que o trabalho deles deve ser muito mais célere possível, mas também seguro. Nós vamos ajudar neste processo implementando soluções, por exemplo, no quadro do inquérito é necessário ter acesso a muitas informações e nós poderemos tentar criar umas ferramentas integradas
Por exemplo, no quadro do inquérito é importante saber onde a pessoa, com quem a pessoa falou, se a pessoa tem um registro ou um histórico criminal. É importante saber se a pessoa fez um check-in ou um check-out num hotel, se a pessoa entrou ou saiu do país, se a pessoa tem uma identificação ou não. Portanto, isso tudo são diferentes entidades, mas se é preciso entrar em contacto de forma manual, vai dar tempo. Como sabem, atualmente a polícia está desprovida de plataformas do género. Vai nos permitir a melhor extensão da polícia junto da população para, portanto, a realização de ocorrências, de denúncias, mas também a gestão de processos. A aposta da Polícia Judiciária é estar cada vez mais apetrechado com ferramentas que podem acompanhar as novas tecnologias de informação e de investigação criminal. Os guineenses que procuram os serviços da Embaixada de Portugal aconselham a representação diplomática a adotar novos métodos de atendimento para evitar a aglomeração das pessoas no recinto das instalações. A lentidão no atendimento, indeferimento dos documentos, falta de informação e descentralização dos serviços são as preocupações que a nossa equipa de reportagem registrou no local. Numa conversa off the record com um dos jovens que estava na fila de espera, este informou que as pessoas são chamadas para fazer scanner dos seus documentos. Depois do processo, não recebem mais nenhuma informação e tudo fica no silêncio. Por outro lado, sustenta que a falta de informação obriga-lhes a comparecer todos os dias nos serviços consulares da Embaixada em Bissau. Segundo Eusébio Gomes, o agrupamento de pessoas na Embaixada deve-se à falta de descentralização dos serviços, como acontece em outras embaixadas, e lembra que o processo adotado pela missão diplomática obriga as pessoas a comparecerem o tempo inteiro esperando as chamadas, entrega de documentos ou de informações. Sobre o caso, todos foram unânimes em admitir que a intervenção do governo ajudaria bastante na melhoria da situação. O pedido de visto, falsificação de documentos e outros assuntos que envolvem a embaixada também mereceu a atenção dos utentes, que, nas suas opiniões, a situação que é preocupante prejudica doentes e jovens que querem estudar, ressaltando que é preciso um controle rigoroso por parte dos responsáveis da missão diplomática no país. O inquietante é porque da constante aglomeração das pessoas, principalmente jovens, na Embaixada de Portugal. É importante que as pessoas conheçam os perigos da doença de raiva para prevenir. Palavras do médico veterinário Carlos Silva. Raiva é uma doença zoonose que passa de animais para homem e vice-versa, transmitida por um vírus mortal que não tem cura. Este envolve o sistema nervoso central, levando o contaminado à morte após curta evolução, motivo pelo qual foi escolhido uma data para chamar a atenção e dar esclarecimentos sobre os perigos do contágio e prevenção da mesma. Na Guiné-Bissau, nos últimos anos, a data não teve a celebração habitual, que era acompanhada de vacinas gratuitas e aconselhamento. O médico veterinário Carlos Silva assegura que é importante que as pessoas saibam dos perigos que essa doença causa, tanto nos animais, assim como nos homens, para melhor prevenção. Durante a conversa, o veterinário deixou claro que a raiva não é uma doença específica de um animal, por exemplo, cão, mas quase de todos e não tem cura. Por isso, quanto mais o animal tiver acompanhamento médico, mais segura fica a família. O médico mostrou satisfeito com o nível de aderência das pessoas na clínica. Para ele, o comportamento mostra a elevada preocupação dos donos em relação à saúde dos animais e das famílias. 28 de setembro é celebrado em todo o mundo Dia Mundial da Raiva, uma iniciativa da Aliança para o Controle da Raiva. Um grupo de partidos políticos com e sem representação parlamentar entregou hoje uma carta aberta
a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular. No documento coletivo chama a atenção sobre a necessidade do cumprimento do calendário eleitoral e da caducidade dos membros do Secretariado Executivo da CNE. Preocupado com o aproximar da data marcada para a realização das eleições legislativas antecipadas de 18 de dezembro do corrente ano, um grupo de partidos políticos com e sem representação parlamentar entregou uma carta aberta à Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular, onde manifestou sua preocupação sobre o cenário político atual e o cumprimento do calendário eleitoral. Em primeiro lugar, constatou-se que, efetivamente, não houve respeito pela Constituição na marcação da data, que deveria ser, segundo a Constituição, 90 dias após a dissolução do Parlamento. Primeiro erro. O segundo aspecto prende-se com a caducidade da Comissão Nacional de Eleições. Mas a acrescer a isso, temos o facto de o ex-presidente da CNE ser agora o presidente do Supremo Tribunal de Justiça e de um dos membros dessa comissão, um secretário adjunto, ter tomado posse como juiz conselheiro do Tribunal de Contas, o que marca a incompatibilidade dos dois. Tendo em conta estas e outras situações, os signatários propõem um diálogo abrangente e inclusivo entre todas as forças vivas da nação, por forma a procurar, em conjunto, saídas plausíveis a bem do país. Nós o que propomos é que haja uma busca de uma solução negociada entre todas as forças para procurarmos aquilo que é o melhor para a Guiné-Bissau e aquilo que possa garantir, de facto, que as eleições serão livres, justas e transparentes para que não haja bloqueios. Entre as reclamações, o coletivo aponta a caducidade do mandato dos membros do Secretariado Executivo da CNE, acresce ainda aquilo que considera de falta de quórum no Secretariado Executivo da Comissão Nacional de Eleições, em consequência da assunção de Pedro Sambu do cargo do presidente do Supremo Tribunal de Justiça e também recente tomada de posse de um dos secretários executivos como juiz conselheiro do Tribunal de Contas. A televisão nacional procurou obter reações por parte da CNE, mas sem efeitos. A TGB entrevistou alguns investigadores nacionais que falaram da produção e do acesso ao conhecimento no contexto da Guiné-Bissau. Produzir e fazer com que os cidadãos tenham acesso ao saber é uma necessidade provada. Os nossos irmãos dos arquipélagos de Pichagor têm muito saber em termos de conservação da natureza, em termos de lidar com a natureza. Ninguém pode ter conhecimentos em termos de cultivo de arroz, de água salgada, mais do que os nossos camponeses de Balanta, que sabem. Então há vários tipos de saber. O saber é aquilo do dia a dia que nós, através das nossas capacidades intelectuais e habilidades e competências, nós produzimos e colocamos à disposição da comunidade acadêmica ou de toda a comunidade guineense tem direito de saber o que está sendo feito. Vamos ter poucas instituições que se dedicam realmente à produção do saber. As universidades, nós sabemos que elas também apresentam muitas limitações, porque a universidade, uma das suas tarefas é também produção do conhecimento, mas essa produção do conhecimento é bastante condicionada por uma série de fatores. Desde logo, a ausência de um orçamento para a investigação, mas também a sobrecarga dos investigadores ou dos professores que, em princípio, deviam também dedicar uma parte do seu tempo à investigação. A realidade é que tal produção e o acesso ainda não estão ao nível desejável e com o foco preciso. Um dos problemas da Guiné-Bissau é que não há uma estratégia de valorização desse saber. Isso também foi condicionado pelo colonialismo. Portanto, a colonização que tivemos, inclusive até as nossas línguas nacionais, não eram chamadas de língua. Há ainda a falar dialeto,
há uma tendência de subalternização dos saberes que não são induzidos a partir do Ocidente. No caso concreto da Guiné-Bissau, no caso concreto do INEP, se nós pegarmos desde a fundação do INEP até a data presente, foram produzidos vários saberes, várias obras foram publicadas e sobre a nossa realidade, sobre a situação econômica, política, sociais da Guiné-Bissau, que a sua disseminação, quer dizer, para permitir às pessoas terem um conhecimento, descodificarem o que a INEP produz, geralmente isso falta ainda. Nós estamos a fazer alguma investigação partilhada com outras instituições, com outros parceiros. Neste momento estamos a fazer principalmente a partilha do saber, a partir do conhecimento, a partir de um seminário que chamamos Escola de Tempo de Chuba, onde justamente nós estamos a ter o segundo módulo da primeira edição da Escola de Tempo de Chuba. Condicionalismos que a realidade impõe no contexto guineense têm repercussões na produção e na partilha do saber. A Associação Nacional de Surdos pretende introduzir o ensino de língua gestual na televisão da Guiné-Bissau. No quadro da celebração da jornada alusiva ao Dia Mundial de Surdos, 23 de setembro, a Associação de Surdos da Guiné-Bissau promoveu durante uma semana várias atividades para comemorar a data. Presidindo o encerramento das atividades, o presidente da Associação dos Surdos convidou o governo e a direção da Televisão Nacional a proporcionar a língua gestual nos blocos informativos como forma de facilitar a compreensão dos seus associados, que muitas das vezes são obrigados a fazer perguntas para melhor compreender os assuntos informativos que passam na Televisão Nacional. Segundo José Augusto Lopes, a Guiné-Bissau é o único país da sub-região que ainda não dispõe da língua gestual nos blocos noticiosos e pede o diretor-geral da Televisão Nacional que o faça em prol dos surdos. Por outro lado, José Augusto afirmou que a Guiné-Bissau é o único país dos PALOPs que já dispõe do dicionário gestual. Quem também saiu em defesa dos associados é Marcos Miguel de Barros, um dos escritores do dicionário, que lamenta a necessidade da introdução da linguagem gestual por forma de permitir-lhes acompanhar melhor os serviços noticiosos. A Associação dos Surdos da Guiné-Bissau conta atualmente com 3 grandes projetos implementados pela direção da escola, entre as quais produção de blocos, corte e costura e venda de peixes, o que deixou os praticantes bastante satisfeitos. Na segunda parte, vamos trazer as notícias do âmbito internacional. Boa noite. A Ação Democrática Independente Principal, partido da oposição, venceu as eleições legislativas em São Tomé e Príncipe com mais de 36 mil votos. Em São Tomé e Príncipe, a Ação Democrática Independente, ADI, principal partido da oposição, venceu as eleições legislativas deste domingo. O partido, liderado pelo ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada, contabilizou um total de 36.549 votos, de acordo com dados preliminares divulgados esta terça-feira pela Comissão Eleitoral Nacional. Em segundo lugar no escrutínio surge o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, MLST-PSD, do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, com 25.531 votos. Antes da divulgação dos resultados, Patrício Trovoada já tinha reivindicado a vitória da ADI com maioria absoluta. O MLST-PSD, partido no poder até então, rejeitou esta proclamação de vitória e pediu que se aguarde pelos resultados finais. O primeiro-ministro maliano discursou na tribuna das Nações Unidas, onde falou do abandono da França em relação à retirada da força Barkhane. À la tribune des Nations Unies, les mots de Choguel Maïga sont particulièrement durs. Le Premier ministre malien accuse la France de ne pas l'avoir prévenu du retrait de la force Barkhane. Du retrait de la force Barkhane. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane. A nova situação nascida do fim do Barkhane, perante os factos já consumados, foi como uma espécie de abandono que nos conduziu a explorar vias e meios de segurança de forma autónoma com outros parceiros. Avec d'autres partenaires. D'autres partenaires, en l'occurrence. Outros parceiros, em ocorrência, os mercenários do grupo Wagner.
Várias fontes afirmaram que as autoridades malianas tomaram contactos com a sociedade paramilitar de uma grande reputação sulfurosa e muitos suspeitam que ele age para os interesses de Moscou. A França fez saber que uma tal aliança seria incompatível com o mantimento das suas tropas. Ainda há alguns dias, a ministra da Defesa, Florence Parly, afirmava que o fim da Operação Barkhane não significa uma retirada militar, mas sim uma evolução do dispositivo. Mais une évolution du dispositif. La France reste déterminée. A França está determinada a trabalhar com os malianos, de continuar esta luta que nos une. Nós não vamos sair do Mali. Nous ne quittons pas le Mali. Entre confrontations et déclarations contraires. Entre confrontações e declarações contrárias, o diálogo entre os dois aliados parece cada vez mais complicado, mesmo se uma eventualidade da chegada do grupo Wagner esteja provável. Reste peu probable. Je ne pense pas que le Mali souhaite que la France... Não penso que o Mali deseja que a França parta ao proveito do grupo Wagner, simplesmente porque um grupo como Wagner não tem absolutamente meios como a França. Para mim, penso que o Mali demonstra a sua capacidade como um Estado que está em crise conseguiu recursos diplomáticos extremamente eficazes. Extrêmement efficace. Du côté de Moscou, toujours la même rhétorique. Do lado de Moscou, sempre a mesma retórica. O Kremlin reconhece o contato com o governo maliano e os mercenários Wagner, mas recusa qualquer implicação sobre este dossiê. Uma implicação no dossiê. Na Tunísia, uma nova manifestação foi organizada contra o estado de exceção. Centenas de milhares de manifestantes saíram às ruas da capital Tunis. Ils sont venus donner de la voix devant le théâtre municipal de Tunis. Eles vieram dar a voz à frente do Teatro Municipal de Tunis, levantando a bandeira nacional. Vários milhares de manifestantes denunciaram o golpe da força presidencial de Kais Saied. Il agit comme s'il était le soleil. Ele age como se fosse o sol que se levanta no país. É como se dissesse: eu sou o vosso Deus, o Todo-Poderoso. O povo tunisino merece mais do que isso. Mercredi, le président tunisien a fait publier. Nesta quarta-feira, o presidente tunisino publicou um texto no jornal oficial, texto que vai ao encontro de vários capítulos da Constituição e que lhe dá quase os plenos poderes. Kais Saied pode governar assim por decreto, substituindo deste modo o Parlamento até novas ordens, o que faz recear muitos cidadãos o regresso da ditadura no país. Un retour à la dictature. Il n'y a aucun pays au monde sans parlement ni constitution. Não há nenhum país no mundo sem parlamento nem instituições. E não há no mundo nenhuma pessoa que tem o monopólio do poder. Mesmo o lutador de posto Ben Ali não monopolizou o poder como Kais Saied está a fazer neste momento. Une dérive autoritaire initiée le... Uma deriva autoritária iniciada no dia 25 de julho passado, que surpreendentemente tinha demitido o seu primeiro-ministro e ter suspendido igualmente as atividades do Parlamento. Vários responsáveis da sociedade civil falam de um recuo justo de liberdades na Tunísia. O presidente, que tinha baseado a sua campanha sobre a rejeição das elites, beneficia até agora de apoio de uma parte da população, deixando lutas na cimeira do Estado. Des luttes de pouvoir au sommet de l'État. O presidente russo Vladimir Putin diz esperar um crescimento recorde na colheita de grãos este ano. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira que espera que seu país registre uma colheita recorde de grãos em 2022. O anúncio ocorre no momento em que Moscou enfrenta obstáculos à exportação por causa das sanções ocidentais impostas pela invasão à Ucrânia.
Os especialistas estimam que a colheita total de grãos pode chegar a 150 milhões de toneladas. Antes falávamos em 140, depois 145 e 147, mas agora a estimativa preliminar é 150, e são cerca de 100 milhões de toneladas de trigo. Este vai ser um recorde de todos os tempos para a Rússia. Putin afirmou que mais de 138 milhões de toneladas de cereais já foram colhidas. A Rússia, um dos maiores produtores de grãos do mundo, acusa os países ocidentais há vários meses de dificultar suas exportações de alimentos e fertilizantes. E Moscou alega que isso cria um risco para a segurança alimentar global. Putin ainda criticou um acordo concluído em julho em Istambul, que possibilitou desbloquear a exportação de grãos ucranianos. Segundo ele, esses cereais vão principalmente para os países europeus e não para os mais pobres. Essas acusações são negadas pela Ucrânia e pelas nações europeias. A Rússia continua determinada em anexar os territórios pró-russos da Ucrânia. A Ucrânia entrou esta terça-feira no último dia de votação para os chamados referendos sobre a anexação à Rússia. O Kremlin pretende anexar os territórios ucranianos de Donetsk e Lugansk no leste e Kherson e Zaporizhia no sul do país. Kiev e os aliados ocidentais dizem que a votação é uma farsa. A comunidade internacional também já criticou os referendos e defendeu que não reconhecerá os seus resultados. A agência de notícias RIA Novosti já disse que a votação de entrada destas regiões na Rússia poderá acontecer esta quinta-feira. É ainda expectável que Vladimir Putin anuncie oficialmente a anexação destes territórios na sexta-feira, num discurso perante as duas câmaras do Parlamento russo. É tudo o que preparamos para si nesta edição do Telejornal. Muito obrigada pela atenção e até daqui a pouco.